Graça e paz, Igreja Batista Nacional Filadélfia, todos os irmãos da cidade de São Simão. Estou aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para realizar em nossas vidas. E nesses dias nós estaremos sempre nos comunicando e trazendo uma mensagem da parte do Senhor para todos nós. E eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 38. A palavra do Senhor nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E perguntou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês essa porção das Escrituras. Nós temos vivido em um tempo onde tem se tido tanto alarde a respeito desse coronavírus e de tantas outras enfermidades que a gente passa e tantas outras situações que vai surgindo a respeito de tudo isso, de como ficará a economia, de como ficará os empregos, de como ficará várias situações. Mas nessa noite o Senhor me impeliu através do Espírito Santo para trazer essa mensagem ao coração de todos nós, que nós possamos refletir um pouco sobre o que esse texto nos diz. A palavra do Senhor aqui nos fala que Jesus entrou em um povoado, e acreditamos que este povoado seja Betânia. E a palavra do Senhor diz que eles, chegando naquele lugar, uma mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. O que eu quero falar com os irmãos, amados, é que quanto é maravilhoso nós termos Jesus em nossos corações, como é maravilhoso nós crermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E tudo isso é muito importante. Mas nessa noite o Senhor me trouxe ao coração para compartilhar com os irmãos a respeito de um tema muito importante e que nós precisamos avaliar bem. O tema é sobre as distrações da vida. Quantas vezes nós somos distraídos diante das circunstâncias? Como eu disse, nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, em um tempo de quarentena, e muitas pessoas estão em casa. Nós temos encontrado tempo para fazer tantas coisas que antes, às vezes, a gente não via tanto tempo, não é verdade? Quantas vezes a gente vê indicação para aquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer em nossos lares? Mas o que a gente precisa entender, amados, é que nós precisamos aprender a buscar mais ao Senhor. E é sobre isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Quantas vezes nós deixamos Jesus entrar na nossa casa, e aqui o símbolo dessa casa pode ser o nosso próprio coração. Quantas vezes nós deixamos Jesus entrar em nós, quantas vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós falamos que Ele é quem está no controle de tudo. Mas quantas vezes também nós temos sido usados para ser pessoas que estão vivendo como Marta. Aqui nós vemos duas personagens, duas pessoas dentro dessa história que remete bem a quem nós somos ou quem nós precisamos ser. A primeira delas é Marta, esta mulher da qual convida Jesus para estar na casa dela. Mas o que mais me chama a atenção é que durante esse período em que Jesus estava lá, a pessoa que ela menos deu a importância foi para o próprio mestre. E o texto continua nos dizendo que ela tinha uma irmã, e essa irmã chamava Maria. Essa outra pessoa que aparece nessa história e que nos ensina muito. Nos ensina que nós precisamos aprender a valorizar a presença
do Mestre. Então, o primeiro ponto que eu quero que nós venhamos refletir nessa noite é a respeito disso. Aprenda a valorizar a presença de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor entrou naquela casa, Maria, irmã de Marta, ela assentou-se aos pés de Jesus, ela estava naquele lugar para ouvir os ensinamentos de Jesus. E aqui eu aprendo um princípio muito importante. Nós precisamos valorizar aquilo que Jesus tem para nos ensinar. Você já parou para perguntar por que é que você está dentro de casa nesse momento? Por que nós estamos passando por essa circunstância? E às vezes a gente procura justificar as coisas de tantas formas, mas às vezes o Senhor Jesus quer estar um tempo mais conosco. Quanto do nosso tempo nós temos tirado para estar com Jesus? Como eu disse, há muitos e muitos relatos de pessoas para nos orientar o que fazer com esse nosso tempo extra, se é que a gente pode dizer isso. Quantas vezes a gente olha, em posts da internet onde as pessoas nos instruem a fazer isso ou aquilo, mas o que nós temos feito? Será que nós temos buscado ao Senhor? Será que nós temos tirado o nosso tempo para ouvir os ensinamentos de Jesus por meio da sua palavra, por meio daquilo que está sendo ministrado ao nosso coração? Então isso é uma reflexão, para que a gente possa parar para pensar um pouquinho sobre isso. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que Marta, ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O que eu aprendo aqui é que a agitação, ela pode muitas vezes tirar o nosso foco. Como eu disse, às vezes a gente passa o nosso dia com tantas coisas e tantos afazeres. Quantos de nós, às vezes, como eu, está em casa e às vezes a gente tem que lidar com situações do nosso lar, ajudando nas tarefas domésticas ou em tantas outras situações que fogem ao nosso controle. E quantas vezes nós vemos o nosso tempo como se ele escorresse pelos dedos. Mas a verdade é que muitos de nós temos perdido o foco. E isso é o que aconteceu com Marta. Marta tinha Jesus dentro da sua casa, porém ela perdeu o foco de quem estava na sua casa. E quando a gente perde o foco, a gente pode perder o melhor daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E isso nos ensina muito. Marta estava com Jesus dentro do seu lar, mas os seus serviços, as suas ocupações, estava tirando o centro, que era estar ali naquele momento com o Senhor. E o texto continua nos dizendo que diante desse relato, diante dessa circunstância, diante deste episódio, Marta vira para Jesus e pergunta a ele: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Às vezes nós, no meio de circunstâncias como essa que temos vivido nos últimos dias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós às vezes ficamos assim perplexos e não sabemos muito o que fazer. E quando a gente olha para um e para outro, a gente fica perguntando: mas por que fulano não faz isso? Mas por que o governo não toma certa posição? Mas por que as coisas são desse ou daquele jeito? E nós precisamos aprender que o Senhor, Ele sempre está no controle de tudo. E Ele quer apenas que a gente volte os nossos olhos para Ele. Aquilo que nós precisamos voltar, queridos, não é a preocupação do que vai acontecer amanhã. O que nós precisamos entender, e a mensagem do Senhor para mim e para você nessa noite, é que olhe para Jesus. Empenhe-se em estar aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos continuar dizendo o seguinte, versículo 41. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e se preocupas com muitas coisas. Sabe, queridos, a agitação pode também nos tirar a paz. E isso é algo que nós não podemos negociar. A paz que excede todo entendimento é aquilo que Jesus tem para mim e para você. E por fim o texto diz o seguinte: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu aprendo aqui
um último princípio com Jesus. Jesus nos ensina que a preocupação, ou seja, ocupar a nossa mente por antecedência, por aquilo que vai acontecer, pode nos tirar a boa parte do que o Senhor tem para nós. E esta é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Queridos, que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos voltar o nosso foco ao Senhor, que nós possamos valorizar esse tempo que temos tido para buscar a presença do Senhor como nunca buscamos antes. Que nós possamos estar entendendo que o Senhor tem nos dado um tempo para que nós possamos mudar a nossa maneira de agir, mudar a nossa maneira de pensar. Que essa agitação não venha tirar a nossa paz. Às vezes você pode dizer, pastor, mas o que vai acontecer amanhã? A palavra do Senhor nos ensina que o amanhã pertence a Ele. Por isso que nós venhamos deixar o amanhã com o Senhor. Basta o mal ao seu próprio dia. E por fim, a palavra que eu quero deixar aos irmãos é uma frase que falou muito ao meu coração durante essa semana, de um devocional que eu li. E a frase é a seguinte: o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E esse pastor é o mesmo que nos leva a pastos verdejantes e às águas tranquilas, mas é o mesmo que passa conosco pelo vale da sombra da morte. Então que esta mensagem fique no seu coração, que você tenha ânimo, tenha coragem, porque certamente tudo isso vai passar, não passa de um momento. E em breve nós estaremos juntos novamente. E o Senhor será glorificado para todo sempre. Não se esqueça, o Senhor está no controle de tudo. E eu quero fazer uma oração por você. Quero que você feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Eu quero orar com você, para que o Senhor venha de encontro ao seu coração. Às vezes, quantas aflições você tem passado, quantos momentos difíceis você tem vivido nesses dias, até mesmo não sabendo quais atitudes tomar. Mas nós vamos apresentar tudo isso diante do Senhor. E certamente o Senhor virá com resposta. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai, neste momento. Senhor, sendo assistido por muitas pessoas, e eu creio ao Senhor, ó Deus, que vem de encontro à vida de cada uma delas. Pai de amor, nós estamos aqui, Pai, para colocar a nossa vida diante do Teu altar. Queremos nesse instante, ó Deus, apresentar, ó Pai, as circunstâncias, ó Deus, apresentar o cenário que nós temos vivido no Brasil e no mundo. Sabemos, ó Deus, que absolutamente tudo está no controle do Senhor, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor, ó Deus, é quem dá ordens aos seus anjos para nos guardar e proteger. Por isso, Pai, vem de encontro a esta vida. Vem de encontro, ó Deus, a todos os irmãos que neste momento assistem este vídeo. Que o Senhor possa vir trazendo paz onde não há paz. Que o Senhor possa trazer de volta, Deus, o foco no Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ser o centro da vida de cada um de nós, Pai. Neste instante, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor seja bem-vindo no nosso lar, na nossa casa. Pai de amor, neste instante, ó Deus, eu clamo a Ti, para que nós, ó Deus, venhamos estar, ó Deus, atentos à boa parte que o Senhor tem para nós. Que a preocupação deste mundo, que as coisas deste mundo não tirem a nossa paz, não nos distraia. Senhor, sabemos, ó Pai, que a distração tem sido, ó Deus, uma arma que Satanás tem usado. Pai, nós temos visto como o diabo, ó Deus, o inimigo das nossas almas, tem tentado nos distrair ao longo do dia, com circunstâncias, com medos, ó Deus, com situações mais diversas. Pai, quem sabe, ó Deus, quantas vezes, quantas horas por dia nós passamos distraídos com os nossos afazeres e nos esquecemos de que até o fôlego de vida é o Senhor quem nos dá. Por isso, Pai, no nome de Jesus eu oro nesse instante, para que o Senhor, ó Deus, esteja entrando nesta casa. Pai de amor, no nome de Jesus, entra em cada lar, em cada família nesse momento. Eu oro neste instante, Pai, dizendo, seja bem-vindo, Senhor Jesus, em cada lar. Eu queria que você repetisse isso. Seja bem-vindo, Senhor, na minha casa. Seja bem-vindo, Senhor, na minha vida. Aquiete o seu coração.
Pare para ouvir aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Pai de amor, nós te louvamos por este momento e cremos que o Senhor está no controle de tudo. Querido irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe a sua vida e creia, porque o Senhor está no controle de tudo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e nós estamos juntos. Amém? Igreja Batista Nacional Filadélfia, 2020, o ano de novos começos.